A paz do Senhor a todos. Eu vou ler aqui uns versículos na palavra de Deus que se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 13, a partir do versículo 6, que diz: Vem vaidade e adivinhações mentirosas, os que disse, o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade e não falais adivinhações mentirosas, quando dizeis o Senhor diz, sendo que eu tal não falei. Portanto, assim diz o Senhor o Jeová, como falais vaidade e vedes as mentiras, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. Amém? Aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 13, a partir do versículo 6, foi o versículo que eu li, onde fala que naquela época existiam as falsas profecias e os falsos profetas. E eles falavam, porque Deus mandou eu falar, sem que Deus tenha mandado. E assim eles falavam às pessoas e queriam que as pessoas esperassem que se cumprisse aquela palavra, sendo que eles mesmos sabiam que era palavra mentirosa, porque eles sabiam que Deus não tinha falado e nem tinha enviado nada, não tinha falado para eles fazer nada, nem mandar em nada. Então, irmãos, temos base bíblica que hoje em dia está dessa forma. As pessoas nas igrejas falando profecia mentirosa, revelações mentirosas, falando que isso vai fazer isso, vai acontecer aquilo, e dizendo que Deus está mandando, sendo que Deus não está mandando nada. Porque se nós for ver no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 10, nós vamos ver que quando João foi para a ilha de Pátima, ele ouviu uma voz, ele não sentiu da carne, não sentiu do Espírito, ele ouviu a voz que falava com ele. Quando em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 4, quando a convenção de Paulo, quando Deus falou com Paulo, ele ouviu a voz. E as pessoas que estavam com ele também ouviam, mas não viam nada. Só ouvia a voz, mas não via nada. Porque é assim que Deus faz. Quando Ele fala, você ouve a voz de Deus falando, certo? Aí sim você podem entregar a palavra se Deus mandar. Mas acontece que hoje muitas pessoas estão usando do espírito da carne para entregar profecia e falar revelações mentirosas nas igrejas. Porque eu quero dizer para os irmãos que, segundo a Bíblia, a nossa salvação não depende de profecia nem de revelações. A nossa salvação depende de obediência, fazer o bem às pessoas, obedecer a palavra de Deus como ela é escrita e não inventar coisas, entendeu? Porque esse negócio de ficar entregando profecia, dizendo que Deus está falando sem Deus está falando, irmãos, muito cuidado com isso. Você não ouviu nada, você está sentindo de você, da sua carne, do Espírito seu, não do Espírito de Deus. Porque quando Deus fala as coisas, tem que se cumprir, irmão, tem que se cumprir, entendeu? É tipo quando Deus cura uma pessoa, essa cura verdadeiramente acontece instantaneamente. Não tem dessa de você orar para Deus curar uma pessoa hoje e a pessoa vem curar daqui 1 mês ou 2 meses, não. Não tem base bíblica isso. Todos os milagres que a gente viu acontecendo na Bíblia foi instantânea, todas as curas foi instantânea. Deus